amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Espero muito que sim. Estamos aqui para gravar mais um vídeo para este canal. Gente, hoje vim falar de um ciclo que se encerrou na minha vida, como vocês já viram pelo título. Concluí, né, aí a etapa do desmame, que eu já cheguei a comentar em uns últimos vídeos meus aqui no canal, que eu tava passando pelo processo de desmame com o Biel, né, que é o meu caçulinha, que acabou de completar 2 anos. E finalmente, gente, concluí. Então, se vocês querem saber como que foi esse processo todo e como que eu fiz, né, pra desmamar ele, vocês assistem esse vídeo até o final, mas antes, deixa seu like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo no canal, gente. Tá tendo vídeo aqui todos os dias. Então fica coladinho aqui, se inscreve junto com a família. Pra quem não me conhece, prazer. Sou Juliana Souza. Se você cair nesse vídeo aqui de paraquedas, né? Por conta desse assunto, eu tenho 3 filhos, tá? Um de 6 anos, um de 4 e o Bielzinho, caçulinha, que tem 2 aninhos e acabou de passar pelo desmame. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês, como que foi esse processo, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Pra quem já é aqui do canal, já sabe, já me conhece. E tem muita gente que me acompanha nas redes sociais. Se você não é uma delas, me segue lá no Instagram, @lardaju, tá? Eu tenho 3 filhos. E todo esse processo de amamentação há 6 anos, quase 7. Ia fazer em outubro 7 anos que eu tô nesse processo de amamentação. Porque meus filhos têm 2 anos de diferença um do outro, né? Então eu amamentei todos até os 2 anos de idade. E o outro, né, nascia e continuava. Então eu nunca passei pelo processo do desmame, assim, do leite ter que secar. Eu já passei pelo processo do desmame 2 vezes, de ter que desmamar os 2 mais velhos, né? Então isso aí eu passei. Mas nunca passei pelo processo de eu ter que deixar o leite secar e essas coisas. Foi bem novo pra mim. E não foi fácil, tá, gente? Pelo menos pra mim, eu tô contando aqui o meu relato. Eu não posso dizer como que vai ser pra você aí do outro lado, se você também tá passando por isso, ou se você vai passar por isso. Não tem como eu te garantir se vai ser difícil como o meu ou se vai ser fácil. Mas o meu processo de desmame aqui foi bem pior pra mim do que pro meu filho, né? Então vamos embora lá. Eu comecei o processo do desmame numa sexta-feira. Eu lembro, foi isso, numa sexta-feira, não lembro a data. Faz 1 semana e meia atrás, então, por aí, gente, mais ou menos, né? Não importa, eu comecei na sexta-feira. O que eu fiz? Eu acordei na sexta-feira decidida a não amamentar mais, porque como eu falei, eu já tô nesse processo, ia fazer 7 anos, gente, então já estava bem cansativo pra mim. Meu corpo já estava me dando sinais de que eu precisava descansar, de que estava cansativo, estava sugando muita minha energia. E ele já tinha completado os 2 anos, ele estava com 2 anos e 1 mês. Quando eu falei assim, olha, chegou a hora. Foi realmente no dia seguinte, ele completou 2 anos e 1 mês. No dia seguinte eu falei, chega, que foi a sexta-feira. Acordei decidida, eu falei, ok, temos que passar por esse processo, mas sem que seja tão doloroso pra ele, né? Eu não queria traumatizar ele, não queria, né, fazer com que as coisas terminassem, né, aquele ciclo da vida dele terminasse de forma bruta, né? Então o que eu fiz? Ele já entende, né, um pouquinho, ele tem 2 anos, então se eu conversar com ele, falar com ele, ele entende. Eu falei, eu fiz o quê? Falei que o TT dele, que eles chamavam de TT, tava dodói. Então ele ficava com muita pena de mim, né? E o que eu fiz? Eu peguei uma fita, essas fitas de durex, esses de grosso mesmo, normal, que era que eu tinha em casa disponível para mim.
né? Se você tiver um esparadrapo, se tiver alguma coisa assim, também serve. E eu vou contar relatos de outras mães que me contaram no Instagram o que elas fizeram. Eu peguei, colei essa fita e fiquei 3 dias colando, né? Tomava banho, lógico, tirava a gente. Depois eu colava de novo. Eu fiquei 3 dias usando ela, porque toda vez que ele tirava o TT pra fora, eu mostrava pra ele, olha, filho, tá dodói. Aí ele ficava, dodói, mamãe, tá dodói. Aí fazia carinho, tipo, com pena de mim. E ele por si próprio começou a não ficar pedindo mais, a não tentar, porque até hoje ele fala que tá dodói, gente. Ele, às vezes eu troco de roupa, ele vê, ele fica, mamãe, TT dodói, né? Eu falei, filho, TT dodói, tá dodói. E ele foi levando assim de boa. O que doeu pra ele na falta da amamentação foi a hora de dormir. Porque ele já tava nessa fase de que ele só pegava mais o peito para poder dormir, né? E acabou que ele sofreu um pouquinho nas 2 primeiras noites, foram as piores. A primeira, principalmente, foi a pior, porque ele acordou, acho que foi umas 7 vezes durante a noite, coisa que ele nunca fez nem quando era recém-nascido. Essa primeira noite eu fiquei um caco, gente, um caco. Ele acordou 7 vezes e eu, como que eu tô fazendo pra botar ele pra dormir? Eu nino ele, né? Eu não quero perder esse contato que a gente tem por conta de desmamar ele. Não, eu quero continuar tendo esse contato, sabe? De carinho, de aconchego, de mostrar que ele tá seguro e dormir. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô ninando ele, porque ele ainda dorme comigo. Então, vamos ter que passar por esse processo, né? De tirar ele da cama compartilhada. Mas vai uma coisa de cada vez, pro menino não sofrer né, muita coisa de uma vez só. Aí o que eu fiz? Eu nino ele, bato na bundinha dele, nino ali, ele vai lá e dorme, volta a dormir. Então no primeiro dia ele acordou 7 vezes, foi bem difícil, eu fiquei bem cansada no dia seguinte, mas deu tudo certo. Ele não pegou o TT durante a noite. No dia seguinte ele acordou, acho que foi 3 vezes, já diminuiu. E no terceiro dia, gente, já tava tudo de boa, ele já enfiou na cabecinha dele e entendeu que o TT tava dodói, que ele não ia ter mais o TT pra dormir. Então, ao invés de pedir o TT, agora ele pede pra mimir. Toda vez que ele tá com sono, tanto no soninho da tarde quanto no soninho da noite, ele vem, mamãe, quero mimir. Eu falo, você quer mimir? Quer mimir. Aí ele me pede colo, eu dou colo a ele, nino ele e ele dorme. E se eu soubesse que seria tão fácil assim, gente, eu teria feito eles, né, um pouquinho antes, porque eu tava com medo dele sofrer, né, aquela coisa toda. Mas não, foi super de boa. Alguns relatos de algumas mães falaram que passaram esmalte vermelho no peito, que falava, né, que tava dodói e a criança também não queria pegar. Outras passaram canela. Uma me falou que passou pimenta, que eu não aconselho, porque você vai fazer aquela criança sofrer, ele vai botar a boca ali e vai arder. Não recomendo isso, gente. Não faça. A criança tente fazer da maneira mais natural possível, para que seja algo bom para você e para ele também, né? E agora eu vou falar aqui do meu processo para mim. Por que foi tão doloroso que eu falei que eu sofri bem mais do que ele? Porque eu passei pelo processo de ter que secar o leite, gente. Então, por mais que eu esteja esses 6 anos consecutivos amamentando, minha produção de leite sempre foi muito boa mesmo. Então, quando ele parou de mamar, o primeiro dia pro segundo, meu peito já começou a encher demais, né? E foi bem dolorido, porque ele começa a encher, aí, né, que começa a dar uma empedrada, essa parte aqui, ó. Tanto que agora vocês podem ver que já deu uma abaixada, ó, tá, né? Já abaixou ali o negócio. Deu uma leve abaixada, mas isso aqui parecia que eu tinha botado silicone. Isso aqui tava bem redondo aqui em cima e tudo duro, muito duro, muito duro. Do primeiro pro segundo dia, já, que ele não pegou mais o peito e tudo mais, então já começou a doer aí. Eu fui procurar, né, remédio, fui na farmácia, pedi indicação de remédio e tudo mais. O farmacêutico falou pra mim que não me indicava o remédio, porque esses remédios são muito fortes. É um remédio de 2 comprimidos
que ele poderia causar doença, então ele tinha que ser prescrito pelo médico, tinha que passar pelo médico para poder comprar esse remédio, por ele ser um remédio muito forte, mas ele não indicava. Ele falou assim, se você deixava o processo acontecer naturalmente, que é o mais indicado. Mas se estiver doendo muito, você vai procurar um médico, que o médico vai prescrever para você. E o remédio custava, gente, apenas R$200. Eu falei, misericórdia de 200. Nem se ele não fosse perigoso, como que eu ia gastar R$200 em 2 comprimidinhos? Falei, não, vou passar por esse processo ao natural. Vamos lá. Aí, do segundo pro terceiro dia, gente, foi insuportável. Eu acordei que eu não conseguia me mexer. Essa parte aqui, ó, eu não conseguia me mexer. Foi muito doloroso, muito doloroso. E o que eu fiz? Eu tive que fazer a ordenha, né? Natural ali. E o que eu fazia? Tomando banho com água morna, caindo e ordenhando. E eu fui esvaziando. Ele não esvaziava tudo, pro peito não entender que ele tinha que encher de novo. Eu esvaziava no limite que parasse de doer ele e deixava. E foi assim que eu fui fazendo. E no quarto dia eu também fiz essa ordenha. Já no quinto eu já não precisei mais, porque ele já não tava doendo mais. Ele ainda tava com cheinho ali, com um pouco de leite, mas não tava mais doendo. Então parou o processo de dor. E eu fui, e ele foi indo. Não sei se sai leite hoje, porque eu já não precisei mais fazer a ordenha, então ele já deu uma murchadinha, então eu não sinto mais nada, então eu nem tentei mais. Mas eu sei que empedrar ele não empedra mais, não tem mais dor nem nada, e passei por esse processo naturalmente, gente. Então, oficialmente, por isso que eu vim gravar esse vídeo pra vocês, eu passei pelo processo de desmame. Biel não mama mais no TT. E o meu leite já secou, já não dói mais. Vocês já podem ver aqui, né? Ó, não tá mais nada empedrado, graças a Deus. Foi tenso os primeiros dias, mas foi um processo que era necessário e foi um ciclo que se encerrou ali na minha vida depois de tantos anos, né? 3 filhos. E eu me doei, gente, muito. Nesse processo eu sempre quis que os meus filhos pudessem ser amamentados até os 2 anos. Foi uma escolha minha me doar, tá? Para esse processo até essa idade. Eu escolhi os 2 anos porque é o que é recomendado e eu quis fazer isso. Não dei mamadeira pro Biel, pra quem muita gente perguntou no Instagram, vai aparecer pergunta aqui também. Não, ele saiu do peito, gente, e ele já come de tudo, ele já comia, porque a introdução alimentar dele já foi feita desde o aninho, ele come de tudo, literalmente de tudo, graças a Deus ele não é ruim pra comer nada. Então todos os meus filhos, quando eles saíram do peito, eles já estavam se alimentando, então foram pra alimentação normal. Eu não incluí mamadeira. Pra mim, não faz sentido. Por quê? Porque a criança vai ter que passar por aquele processo de desmame 2 vezes. Vão ser 2 dores que eu acho que não é necessária. Porque não vai fazer falta pra ele ali. Eu tô me doando, dando o quê? O aconchego de, na hora de dormir, eu tá ali com ele, ninando ele, pra ele não precisar desse suprimento, sabe? Da mamadeira pra poder ele ter o aconchego pra dormir. Não, eu tô dando esse aconchego pra ele. Então, pra mim, tá? Nada contra quem faz. Cada um sabe das necessidades dos seus filhos, tá? Vamos pontuar isso. Mas no meu caso eu não acho necessário, porque eu não quero que ele sofra mais essa dor de já passou por um desmame, depois daqui a alguns anos eu vou ter que fazer ele passar por outro desmame, entendeu? Então não faz sentido nenhum dos meus filhos mamaram mamadeira. Eles mamaram o peito até os 2 anos e saíram do peito já se alimentando normalmente, tá? Bebem leite no copinho, bebem suco, bebem essas coisas, tudo no copinho. Não tem esse processo da mamadeira. Escolha minha, tá? Então é isso, gente. Eu queria só contar pra vocês. Contei aí mais essa etapa da minha vida, mais um ciclo que se encerrou, né? E eu tô muito feliz de ter conseguido. Eu tive que ser muito forte. Foi dias bem intensos, bem cansativos. Mas que hoje ele tá dormindo. Melhorou, gente, até o sono dele. Que ele acordava durante a madrugada pra mamar e agora já não acorda mais. Dorme a noite inteira já tranquilamente.
E o próximo processo vai ser tirar ele da cama compartilhada e botar ele pro quartinho dele com os irmãos dele, né? Mas isso é um outro vídeo, um outro processo, outro dia, tá bom? Beijos, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa seu like, tá? Que é muito importante pro YouTube entender que você tá gostando dos meus vídeos e eu continuar aqui motivada a gravar pra vocês, tá, gente? Então deixa muito like, porque só assim que o YouTube vai continuar entregando. É assim que ele entende que você tá gostando e é assim que eu entendo também, tá bom? Até o próximo vídeo. Fui!